O direito processual civil, em sua concepção contemporânea, é fruto de uma complexa e longa evolução metodológica. Não se trata de uma disciplina estática. Pelo contrário, sua trajetória é marcada por rupturas paradigmáticas e ressignificações. Nesta análise, procederemos a uma dissecação exaustiva das 4 fases fundamentais de sua história, partindo de um estágio de total subordinação ao direito material até alcançarmos a sua atual conformação, profundamente influenciada pelo fenômeno do neoconstitucionalismo. Para uma compreensão rigorosa dessa evolução, nossa análise seguirá uma estrutura cronológica e metodológica. Iniciaremos pela fase sincrética ou praticismo, avançaremos para a revolução do autonomismo científico, em seguida analisaremos o instrumentalismo processual com um aprofundamento necessário na teoria das ondas de acesso à justiça e, por fim, concluiremos com a fase vigente, o neoprocessualismo. Iniciemos, portanto, pela fase inaugural, o sincretismo. Essa etapa metodológica recebe múltiplas designações doutrinárias, sendo também referida como civilismo, imanentismo ou, de forma mais pragmática, praxismo. O postulado central do sincretismo reside na ausência de autonomia do direito processual. Nesse período, ele não era concebido como um ramo jurídico autônomo. Ao contrário, era visto como imanente ao direito material, ou seja, uma mera projeção ou um apêndice deste, desprovido de princípios, institutos e metodologia próprios. A longevidade desta fase é notável, estendendo-se desde o direito romano até o ano de 1868, que se torna o marco de sua superação. O ponto de inflexão é a publicação da obra seminal de Oscar von Bülow. Até então, a concepção dominante era de que o processo se esgotava como um mero procedimento para a efetivação do direito material. A designação praxismo deriva justamente do fato de que o estudo se concentrava na praxis, na prática forense, e não na construção de uma teoria geral do processo. A crítica a essa concepção, contudo, é contundente e se baseia em evidências práticas. A autonomia do direito processual se manifesta de forma inequívoca em situações como a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, conforme previsto, por exemplo, no artigo 485, inciso 6º do nosso Código de Processo Civil. Tal hipótese demonstra que o processo possui uma existência jurídica própria, que pode inclusive se encerrar por questões puramente endoprocessuais, sem qualquer análise do direito material controvertido. Vejamos como essa matéria é abordada em certames de alta complexidade. Uma questão recente para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, elaborada pela banca CESP, indagava se a primeira fase metodológica, o praxismo, correspondia à época em que o processo era visto como mero procedimento, sem distinção em relação ao direito material. A asserção está de fato correta. A essência do pratismo ou da fase sincrética é precisamente a ausência de autonomia científica, com o processo sendo relegado à condição de um apêndice, um anexo do direito material. Superada a fase sincrética, adentramos uma verdadeira revolução científica no campo jurídico. A segunda fase, a do autonomismo científico, também conhecida como processualismo. O ano de 1868, como já mencionado, é o divisor de águas, com a obra de von Bülow. A grande virada conceitual foi a tese do processo como uma relação jurídica autônoma, distinta da relação de direito material, uma relação de natureza pública, de caráter triangular, formada pelas partes e pelo Estado juiz, que atua como vértice desta estrutura. Esta fase representa um avanço inegável. A conquista da autonomia científica permitiu o desenvolvimento do direito processual como um ramo próprio do saber. No Brasil, sua influência manifesta nos Códigos de Processo Civil de 1939 e de 1973. Contudo, a crítica a essa fase é severa. O autonomismo levou a um formalismo exacerbado, a um culto da forma pela forma, onde o processo, por vezes, se tornava um fim em si mesmo, divorciando-se de sua finalidade precípua de instrumento para a realização da justiça material, violando a teleologia que hoje encontramos no artigo 4º do CPC. Analisemos outra questão, desta vez do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, de 2018. A assertiva propunha que a obra de von Bülow constituiu o marco da ruptura entre direito material e processual, concebendo o processo como uma relação jurídica de natureza pública. A proposição está absolutamente correta. A teoria de von Bülow estabeleceu com clareza a independência entre a relação jurídica material e a processual, atribuindo a esta última uma natureza eminentemente pública, geradora de direitos, deveres, ônus e faculdades para todos os sujeitos processuais.
Avançamos então para a terceira fase metodológica, o instrumentalismo processual. Aqui, o conceito central, o norte axiológico, passa a ser o acesso à justiça. O instrumentalismo, que floresce no período pós-guerra, a partir da década de 1950, não representa uma negação da autonomia processual. Pelo contrário, ele a pressupõe, mas a ressignifica. O processo, embora autônomo, não tem um fim em si mesmo. Sua legitimidade reside em sua capacidade de servir como um instrumento eficaz para a realização do direito material e a pacificação social. Com efeito, estabelece-se uma relação circular e complementar. O direito processual mantém sua autonomia didático-científica, mas se orienta para a realização do direito material. Dois trabalhos são essenciais para a compreensão desta fase. No Brasil, a instrumentalidade do processo de Cândido Rangel Dinamarco, e em âmbito global, a obra seminal Acesso à Justiça, de Mauro Capelletti e Bryant Garth. Retornando à prova da PGE do Pará, uma outra questão, de natureza capciosa, afirmava que o instrumentalismo, ao estabelecer o elo entre direito processual e material, implicaria uma sobreposição do primeiro sobre o segundo. Analisemos a correção desta assertiva. A afirmativa está incorreta. O vício reside no termo sobreposição. A relação proposta pelo instrumentalismo é de instrumentalidade, de serventia. O processo é um meio para se atingir um fim, que é a realização do direito material. Ele serve ao direito material, não o subjuga nem se sobrepõe a ele. Dentro da fase instrumentalista, um dos desenvolvimentos teóricos mais significativos é, sem dúvida, a teoria das ondas renovatórias de acesso à justiça, formulada por Capelletti e Garth. Vamos nos aprofundar em seus contornos? Capelletti e Garth identificaram 3 movimentos sequenciais ou ondas destinados a remover os obstáculos ao acesso efetivo à justiça. A primeira onda se voltou para a questão da hipossuficiência econômica, a segunda para a tutela dos direitos coletivos e a terceira para a busca por uma maior efetividade do processo. A primeira onda visa combater as barreiras econômicas e informacionais. A solução proposta foi a implementação de mecanismos de gratuidade de justiça e a estruturação de serviços de assistência jurídica integral. No Brasil, esta onda se materializa na Lei 1060 de 1950 e, sobretudo, no fortalecimento constitucional da Defensoria Pública por meio das emendas 45, 69, 74 e 80 e nos preceitos dos artigos 5º, inciso XLX e 134 da Constituição Federal. A segunda onda responde aos desafios da sociedade de massas, ou, como define Ulrich Beck, da sociedade de risco. Diante de problemas massificados e da existência de bens de titularidade indeterminada ou de difícil determinação, a tutela puramente individual se mostra inadequada e antieconômica. Os institutos clássicos, como a legitimidade ordinária e os limites subjetivos da coisa julgada, eram insuficientes para lidar com os conflitos de massa. As soluções para esses desafios envolveram a criação de novas técnicas processuais, como a legitimação extraordinária, prevista no artigo 18 do CPC, e a disciplina diferenciada da coisa julgada, como no artigo 103 do CDC. No Brasil, formou-se um verdadeiro microsistema de tutela coletiva, com a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor como seus pilares, além de diplomas específicos. O sistema de precedentes vinculantes do artigo 927 do CPC de 2015 também pode ser visto como um desenvolvimento alinhado a esta onda. A terceira onda adota um enfoque de acesso à justiça mais amplo, preocupando-se com a efetividade dos mecanismos processuais. Reconhece-se que não basta garantir o acesso formal ao judiciário. É preciso criar procedimentos adequados, céleres e eficientes, além de fomentar métodos alternativos de solução de conflitos. Os juizados especiais, a mediação, a conciliação e a arbitragem são exemplos paradigmáticos dessa onda no Brasil. A teoria das ondas, contudo, não se esgotou na formulação original. A doutrina, incluindo as contribuições de juristas como Franklin Roger, Diogo Esteves e Kim Economides, propôs a expansão desse modelo. A quarta onda, proposta por Kim Economides, introduz uma dimensão ética e política, focando no acesso dos próprios operadores do direito à justiça e na humanização do sistema. Contudo, essa proposição é alvo de críticas, como as de Roger e Esteves, que argumentam que ela desvia o foco do jurisdicionado para uma análise endógena, interna ao sistema de justiça.
A quinta onda representa a internacionalização da proteção dos direitos humanos. A partir de marcos como a Carta de São Francisco, de 1945, e a Declaração Universal de 1948, consolidada pelos Pactos de 1966, o acesso à justiça transcende as fronteiras nacionais, passando a contar com um sistema de proteção internacional. Uma consequência direta dessa quinta onda é a doutrina do duplo controle, ou bloco de constitucionalidade. O magistrado brasileiro passa a ter o dever de aferir a compatibilidade da norma infraconstitucional não apenas com a Constituição Federal, o controle de constitucionalidade, mas também com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, o controle de convencionalidade. No entanto, o acesso à justiça na esfera internacional enfrenta obstáculos significativos, como apontado por Esteves e Roger. A ausência de cortes em todas as regiões do globo, a complexidade na execução de sentenças internacionais e as severas restrições ao acesso direto do indivíduo a essas cortes. Mais recentemente, em 2018, um novo projeto de escala global, o Global Access to Justice Project, inspirado no projeto Florença original, buscou atualizar e expandir essa discussão. Este novo projeto identificou ondas emergentes. A sexta onda foca no uso de novas tecnologias e iniciativas inovadoras para ampliar o acesso à justiça. Já a sétima onda lança luz sobre um problema estrutural e profundo, a desigualdade sistêmica de gênero e raça nos sistemas de justiça. A doutrinadora Mariana Lima, em 2020, oferece uma definição precisa desta sétima onda. Segundo ela, trata-se da projeção das ondas anteriores no contexto globalizado, defendendo uma atuação global e local simultaneamente, que privilegie soluções extrajudiciais para a proteção multinível dos direitos humanos. Chegamos, assim, à quarta e última fase metodológica, o neoprocessualismo. Esta fase é um reflexo direto, no campo processual, de movimentos filosóficos jurídicos mais amplos como o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. O neoprocessualismo não abandona a concepção instrumentalista. Ele a aprimora e a aprofunda, revisitando-a sob o influxo direto da Constituição. Trata-se da constitucionalização do direito processual, que passa a ser interpretado e aplicado a partir dos valores e princípios fundamentais inscritos na Carta Magna. Uma designação alternativa para esta fase é formalismo valorativo, cunhada pelo professor Carlos Alberto Alvaral de Oliveira. O termo enfatiza que as formas processuais não são neutras nem um fim em si mesmas. Elas devem ser valoradas, interpretadas à luz de princípios constitucionais e éticos, como o da boa-fé objetiva, hoje positivado expressamente no artigo 5º do Código de Processo Civil. Para encerrar, a última questão da PGE do Pará. A assertiva era: no formalismo valorativo, destaca-se a importância dos valores constitucionalmente protegidos e o reforço de aspectos éticos, a exemplo do princípio da cooperação? A asserção está novamente correta. A essência do neoprocessualismo ou formalismo valorativo é precisamente a primazia dos direitos fundamentais e a irradiação de princípios éticos como a cooperação para todo o iter procedimental, conformando a atuação de todos os sujeitos do processo. Com isso, concluímos esta análise exaustiva das fases evolutivas do direito processual civil. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.